Bom dia, são 11h58, eu sou César Augusto e está começando o Redação Cidade, a notícia de hora em hora. Em Tubarão, a temperatura neste momento é de 27 graus. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta quinta-feira a nova estimativa populacional do Brasil. De acordo com o órgão, o número de habitantes de Laguna passou de 45.814 para 46.122, com um aumento de 308 pessoas em um ano. A projeção indica que o Brasil tem 211.755.692 habitantes, o que mostra crescimento de mais de 1,5 milhão de habitantes em relação ao ano passado. O catarinense Jorge Mussi assume a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça a partir desta quinta-feira. O profissional tem quase 13 anos de experiência dedicados ao tribunal. O ministro atuou como desembargador do Tribunal de Justiça e integrou desde sua posse, em 94, as câmaras de direito criminal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina o afastamento de grávidas do trabalho presencial enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus. O texto segue para o Senado. Pela proposta, a empregada gestante poderá cumprir as atividades à distância por meio de teletrabalho. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga por mais um ano a suspensão do pagamento de impostos federais que incidem sobre insumos usados para a fabricação de bens destinados à exportação. O texto segue para o Senado. A suspensão do recolhimento dos impostos está prevista em um regime aduaneiro especial chamado de drawback suspensão. Fique sempre bem informado, Redação Cidade ao Vivo, a notícia de hora em hora, nova edição às 14h. Redação Cidade. Lojão da Construção, toda loja em até 12 vezes no cartão sem juros. O Lojão da Construção fica na Marcolino Martins Cabral, Tubarão, em frente ao shopping. Venha nos visitar, nós temos o melhor para a sua obra. Restaurante Rotisserie Bom Apetite, agora em novo endereço, Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Estacionamento próprio. Encomende seu almoço nos telefones 3622-3993 ou 99613-4900. Rádio Cidade. Rádio Cidade. A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991140193. Notícias da Cidade, um jeito diferente de passar a informação, debate, entrevistas e as primeiras notícias do dia, em 3 edições, às 6h30, às 8h e às 9h. Notícias da Cidade é você interagindo em tempo real com o que acontece pelo nosso WhatsApp 999264448. Notícias da Cidade, de segunda a sexta-feira, sob o comando de Milton Alves. Notícias da Cidade, informação com posicionamento. Patrocínio. Economia tem sido a sua palavra de ordem? Então a Celesp Materiais Elétricos e Iluminação tem a solução perfeita para você. Tubarão Saneamento, compromisso com você e o meio ambiente. Plano de Saúde Conceição, cuidados que acompanham sua família há gerações. Ligue 3302-7200. Acesse planodesaudeconceição.com.br. Ford Floriza, junto com você para ir ainda mais longe. Rua José Alberto Nunes 443, fone 3621-0111 ou acesse nosso site fordfloriza.com.br. Funerária e Capela Santa Rita, agora com cerimonial fúnebre, melhor preço em cremação e translado. Atendimento 24 horas, 3622-1747, Centro Tubarão. Central do Esporte. Informação, opinião e a sua participação nos principais assuntos esportivos. Apresentação: César Augusto. Oi, boa tarde, meio-dia mais 2 minutos, está começando o programa Central do Esporte aqui na Rádio Cidade nesta quinta-feira, dia 27. Hoje é dia 27 de agosto e a gente está chegando nesse balanço bom do Central do Esporte até a 1 da tarde com você.
27 graus a temperatura em Tubarão, um baita dia, céu azul na cidade azul. E a gente vai fazer o programa de hoje aqui alegre, como sempre, trazendo os vários destaques do esporte, sempre dando um destaque maior para a nossa região, evidentemente, para a nossa cidade de Tubarão, com o Hercílio Luz, com o Tubarão, ambos se preparando para suas competições nesta temporada. E a gente vai falar sobre outras coisas do nosso futebol brasileiro aí também, né? O Figueirense demitiu o seu treinador, vai ser um dos destaques aqui do programa também, lá para a parte final. Tem Copa do Brasil, com o Vascão ganhando ontem, né? O pessoal queria que a gente falasse do Vascão aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Vascão que ganhou ontem e do Brasileirão também, com o dinizismo colocando o São Paulo na terceira colocação do Brasileirão. Cartola é melhor a gente nem falar. Estaduais... Vamos falar assim, abre o microfone aqui. Calma. Estaduais a gente vai tratar também. Enfim, são os destaques do programa de hoje. Você participa. 999264448. 999264448. Você manda sua mensagem aí. Estamos em live lá no Facebook. E aí você pode participar com a gente e fazer o Central do Esporte desta quinta-feira. Bom, os parceiros aqui do Central, mês dos pais na Vipcar Nissan é assim, Frontier com descontos de até 32 mil para produtor rural. Kicks completíssima com descontos de até 12 mil reais. Na Vipcar Tubarão, você sempre tem mais. Restaurante e Rotisserie Bom Apetite. Agora em novo endereço, Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Encomende seu almoço nos telefones 3622-3993 ou 99613-4900. O meu almoço já foi pedido, já foi encomendado e eu só estou esperando agora. Daqui a pouco chega aí a marmita do Bom Apetite para eu aproveitar nesta quinta-feira. Bom, com o Bom Apetite e com a Vipcar Nissan, a gente apresenta os convidados de hoje aqui do programa. Boa tarde, Felipe Costa, tudo certo? Boa tarde, César. Boa tarde ao Vicente. Boa tarde ao Ventura, que acaba de chegar aqui no estúdio. E também boa tarde a todos os nossos ouvintes. E uma coisa, vamos falar de Cartola sim, porque assim, eu pontuei bem? Não. Mas a pontuação do César é algo vergonhoso na história dos funcionários da Rádio Cidade. Algo vexatório, né? Vicente Atanásio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Eu não vou falar de Cartola porque eu não jogo, mas é sempre um prazer estar aqui falando de futebol novamente. Eduardo Ventura, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde César, Felipe, nosso Vicente Atanásio, nossos ouvintes. Eu rasguei o meu Cartola, não estou esse ano participando porque eu sou muito ruim, entendeu? Então, para não dar margem para os outros falar mal de mim, no Cartola eu deixo para os mais experientes. Para os mais jovens, né? O Ventura que já tá com a idade, né, Ventura? A idade tá chegando, já não consegue mais jogar Cartola. Na realidade tem outras prioridades, né, César? Tem outras prioridades, né? E aí você vai ter o Cartola para ocupar a tua mente, aí tu vai... E já vou falar uma coisa para ti, tá? Eu acho um absurdo, né? Cada um tem que promover o seu produto, mas na transmissão, perdeu ponto no Cartola. E os jogadores se sentem muitas vezes pressionados por amigos, parentes e até pelo torcedor em dar uma resposta em campo para fazer aquele gol, aquele passe de letra. E aí, meu amigo, tem muitos jogadores que são cobrados fora de campo por conta de não atender a expectativa e a demanda do jogador. O Jô reclamou, né? O Jô reclamou publicamente. O Arthur do Bragantino xingou o cara. Marcos Rocha também. Verdade, eu acho só absurdo a cobrança, mas tem que seguir, né? Faz parte. Eu, por exemplo, assisto uns jogos aí que eu não assistiria se não fosse o Cartola. Tem os lados prós e contras, né? O lado bom e o lado ruim. Bom, vamos lá, destaques do programa aqui, trazer a primeira manchete de hoje aqui, olha só. Edinho e Ryan também podem deixar o Tubarão. Lateral esquerdo Kevin e os atacantes Roberto e Zé Vitor já deixaram o clube. Kevin foi pro Corinthians, Roberto pro Volta Redonda, Zé Vitor pro Marcílio Dias. E Kevin, quando a gente fala pro Corinthians, é para integrar as divisões de base, né? Ele não vai lá disputar a posição com o Sid Clay lá, não, tá, gente? Vai para as divisões de base como mas foi deitar no Sid Clay, brincadeira. Coitado do Sid Clay. Mas enfim, o Kevin, o Roberto e o Zé Vitor já saíram. Só que o Edinho, ele já tinha sondagens antes mesmo da pandemia, e é outro cara que pode deixar o Tubarão. E além dele, o atacante Ryan é mais um que pode não permanecer. E o Felipe Costa tem algumas informações aí sobre o Ryan, Felipe. Isso mesmo, César. Algum ouvinte nosso trouxe essa informação que o Ryan estava indo pro Ceará. Não sei se tu lembra, não lembro quem foi o nome, eu acho que foi o Darlan, se não me engano, enfim. Eu tentei ir atrás com algumas pessoas e falei com algumas pessoas que são ligadas ao Ryan, próximas do Ryan, e perguntei, tem uma novidade? Essa história do Ceará realmente é verdade? Falaram, ainda não tem nenhuma novidade de clube. Falei, mas ele quer jogar a Série D pelo Peixe? Vai jogar a Série D pelo Peixe? E aí botou assim, por enquanto jogará pelo Peixe, 3 pontinhos, reticências, e mandou uns emojis aqui.
Essa é a informação. Opinião, eu acho que o Ryan vai sair. Acho que o Ryan está tentando sair, procurando algum clube que possa contratar ele, e deve ser outro do ataque que deve deixar o Tubarão. Confirmado ainda não tem nada, mas eu acho que é outro que pode deixar, conforme o Edinho. O Edinho já tinha sondagens antes da pandemia, e o Ryan é um que pode deixar também agora, nesse momento de pandemia, na verdade, deixar o Tubarão e não disputar a Série D. Seria a troca dos 3 jogadores da frente, né, César? Robertinho e Zé Vitor já foram. Ryan pode deixar também. Pois é, dá pra gente tratar como desmanche isso aí, Ventura, Vicente, porque saiu boa parte do time, né? A renovação faz parte de todo o processo de um ciclo que se encerra. Eu penso que o Ryan não deve permanecer no Tubarão. Ele não foi aquele jogador objetivo, não marcou gols, não se encaixou no padrão do Pingo, não se encaixou nos 2 jogos do Isaac Pereira. Se ele tem contrato com o clube, empresta, se não tem, rescinde, se está terminando, dispensa, e a vida segue para todo jogador de futebol. Edinho já demonstrou que não estava mais na vibe, tanto que ele forçou o 3º cartão amarelo no primeiro jogo contra o Concórdia. Então, se não está com a cabeça aqui, quer continuar jogando sintético com os amigos dele lá em Ceilândia, ele fica lá. Porque Ceilândia, a cidade dele? Ele tem que ser profissional no que faz. Ele não está sendo profissional. Por mais que ele tenha se dedicado, o clube tenha dado essa oportunidade para ele, porque tem que lembrar o seguinte: o clube dá oportunidade, não é o jogador que chega ali e desponta, o clube dá oportunidade. E como o Tubarão tinha aquela missão de jogar com jogadores da base, naturalmente ele tinha que sobressaiu com a camisa do Tubarão. Aí aquela história do River Plate, encheu a cabeça dele, enfim. Mas é um problema pro Tubarão resolver internamente. O Edinho, para mim, não deveria ficar. Com relação ali ao Kevin, todo jogador que o André Santos tem sob o seu guarda-chuva vai pro Corinthians, entendeu? Eu não quero colocar dúvida na cabeça do ouvinte e do torcedor do Tubarão, porque o dinheiro vai entrar na conta como entrou do Eduardo do Tanque. Mas todos os jogadores que o André Santos colocar no Tubarão vai ser de passagem. Destaca, vende. O clube ganha parte dele, o André Santos ganha parte dele como agente normal. Importante para o clube a entrada de recurso financeiro. Então é só para isso, e o Tubarão já foi dito há muito tempo. É para fazer jogador, é para vender. Se a meta é essa, não temos que se apaixonar por um jogador. Jogou, fez a parte dele e vai embora. Como tantos outros que vão vir e também vão embora. É por aí, né? Esse é o processo. Olha só, surgiu informação aí até de torcedores nessa manhã que o Tubarão poderia não receber nada pela transferência do Kevin, né? Por uma dívida que o clube teria com o André Santos. Eu confesso para vocês que eu não sabia disso, mas eu fui atrás da informação e realmente há uma dívida, só que mesmo assim, mesmo abatendo essa dívida, o Tubarão ainda vai receber um valor, que eu acredito que não deva ser muito alto, pelo Kevin. O percentual de agente do André Santos não foi pago nos 500 mil. Porque o André Santos abriu mão daquele valor para poder ajudar o Tubarão, certo? E aí ficou numa pendência de uma próxima negociação. Como já tinha uma ideia de que outro atleta ia ser vendido e o Kevin foi um deles, então agora retira-se a parte do André Santos e retira a parte do Tubarão. Em torno de 20%, 40% o valor que o André tinha dos 500 mil, que dá 160 mil reais, mais ou menos isso, né? 4 vezes 5, 20, 200 mil reais. E aí a outra parte vai vir para o Tubarão tranquilamente se for na faixa dos 500 mil. Mas foi matéria do Globoesporte.com ontem, né? Falando que o Atlético Tubarão não receberia nada, o dinheiro sairia para uma dívida com o André Santos e o Atlético e o jogador ficariam com 20%. Foi diferente a informação que eu tenho, né? Diferente, eu apurei hoje que o clube vai receber alguma coisa. Se é esse 40% que o Ventura falou, vai dar quase 200 mil aqui, a conta rápida de cabeça. O Kevin foi vendido por quanto? Mais que 200 mil nesse momento? Não, acho que não. O Kevin por 500 mil? Não foi. Duvido, Não foi. O valor de mercado dele, Ventura, a gente trouxe aqui a informação, eu conversei com alguns empresários, era de 150 a 200 mil, o valor de mercado do Kevin. Só que com a pandemia esse valor reduziu. Então daí eu não sei como é que vai ficar a negociação aí, se foi 100 mil. Então é só passar ali com o ônibus ali na frente do campo e levar o jogador de graça, então. É barato, né, cara? Barato. O moleque tem 19 anos. O jogador que desponta 19 anos, vale 150 mil reais, aí tu tá de sacanagem também, né? Não tu, né? Não você, né? Mas sim. Quem tá coordenando isso aí. Porque é muito pouco. Se o Eduardo Tanque for por 500 mil e o Tubarão tem uma participação, o mínimo, né, seria 300 mil. Mas é aquela coisa também, né, cara? Porque o atacante ele custa mais caro, né? E outra coisa, negócio natural, né? E outra coisa que eu percebo, e aí cabe a conotação para o Clube Atlético do Tubarão. Não sei se o Atanásio tem o mesmo pensamento, o Felipe também. Todas essas negociações, o clube tem que vir a público esclarecer. O Tubarão vendeu, ficou com 30%, o Tubarão não vai receber nada devido a uma troca de dívida com fulano de tal. E aí não suscita, né? Porque é ruim para a imagem do clube.
uma venda e você vai pro Globoesporte.com e dizer que não vai receber nada. Quer dizer, para mim mancha, né? O nome do clube. Mas, repito, né? Se há dívida, tem que pagar. Pois é, eu até tô procurando aqui a notícia do Globoesporte.com, até não encontrei, que se vocês encontrarem a gente pode trazer também. Mas assim, eu repito, a informação que eu tive hoje é que o Tubarão recebe um valor que não será inteiro. Agora encontrei aqui, ó, destaque do Tubarão, lateral Kevin acerta com o Corinthians. O Tubarão recebe um valor pequeno e mesmo abatendo essa dívida com o André Santos, que é o agente do jogador. Inclusive o Kevin já está em São Paulo, né? O Felipe até trocou uma ideia com um funcionário da empresa, né? Lá do André Santos, né? Que tem alguns jogadores, enfim. Tem outros jogadores também do André Santos aí que estão no Tubarão. Vai gerar um dinheirinho, mas eu acredito que não vai ser muito. E outra preocupação, né? O Corinthians é um mau pagador. Vocês sabem disso, né? O Corinthians é um mau pagador. A última negociação com o Tubarão com o Corinthians foi exemplo. Quanto tempo demorou para cair esse dinheiro na conta? Não que o Tubarão tenha muita moral para falar em pagamento, né? Porque recentemente o negócio tá meio complicado, mas assim, os caras eles demoram para pagar e isso é quente, essa informação aí é quente. E não é só pro Tubarão, é para todos os contratados que eles fazem. Todas as contratações que eles fazem, eles demoram a pagar. O próprio Cantígio, que veio de um país aqui da América Latina, não tinham pagado até agora e tudo mais. Então, assim, realmente... A taça do Mundial deles está penhorada, né? Tem outra taça penhorada também. Então, assim, algo que tá nítido, assim. Olha só... A premiação do vice-campeonato esse ano, eles entraram em campo com ela penhorada já. Ou a do título ou a do vice-colocado. Olha só, o que diz aqui na matéria do Globoesporte.com. A negociação foi intermediada pela AS27 Sports, que pertence ao ex-lateral André Santos, ex-jogador do Corinthians. O Tubarão tinha uma pendência financeira com a empresa, que utilizou o crédito para levar Kevin ao Corinthians. Assim, o Timão ficou com 100% dos direitos econômicos sobre o atleta, enquanto o restante está dividido entre Tubarão e jogador 20% cada. 60%, né? O Timão levou 60%. Resta saber quantos jogadores do Tubarão vão disputar a Série B pelo Metropolitano. O Metropolitano é comandado pela S27 Sports, do André Santos, e é saber quantos jogadores vão figurar lá no Metropolitano, já que a fase classificatória termina dia 28 de novembro. Mas com essa oxigenação aí do elenco, acredito que alguns jogadores possam vestir a camisa do Metropolitano já iniciando a pré-temporada daqui 40 dias. Eduardo Costa, o técnico lá, né? Eduardo Costa. Ex-volante do Avaí, do São Paulo, do Grêmio. Vai ser o técnico da equipe do Metropolitano na Série B do Campeonato Catarinense. Então, esses são aí os principais destaques do Tubarão nesse momento, em negociações, em saídas, e a informação que eu tinha de alguns dias até é que o Edinho poderia ir para Portugal. O meia Edinho, né? É tratado como meia. Poderia ir para Portugal. Não sei em que pé está esse tipo de negociação, mas ele está treinando. Bem claro deixar que tanto o Ryan quanto o Edinho, que a gente citou que pode deixar o Tubarão, os dois estão na cidade, estão treinando com o clube ainda. Ambos estão treinando. Se você acessar lá, a gente não tem acesso aos treinamentos por enquanto, em virtude da pandemia, essa coisa toda. Mas se você acessar as redes sociais do clube, aí você vai perceber que ambos estão em treinamentos no Tubarão. O clube já contratou o goleiro Guilherme, 21 anos, o meia Alex Nemetz e o atacante Kendi, além do Reginaldo Júnior. São 4 reforços do Tubarão. O Kendi que vem da Chapecoense, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo. O Kendi da Chapecoense é outro jogador. Esse Kendi estava no Juventus de Jaraguá do Sul. Está lá em radiocidadetb.com.br, revelado pelo Ceará. Aí até ontem eu fui buscar informações, ele teve uma boa projeção, o Lisca gostava dele lá no Ceará. Aí ele teve uma lesão no ligamento cruzado do joelho e aí, pela informação que tive, nunca mais foi o mesmo, né? Não teve aquela projeção. O Jaraguá teve 2 jogos apenas no Catarinense. 2 jogos com o Jorginho, segundo o Lucas Pavim, lá de Jaraguá. Jogou muito pouco no clube e quando teve oportunidades acabou não aproveitando bem. Eu acho que ainda nem foi como titular, né? Ele entrou no decorrer das partidas. Nas últimas exatamente. Vezes que jogou. E sabe aquele jogo do contra o Figueirense, o primeiro jogo contra o Figueirense pelas quartas de final do Catarinense? Ele joga aquela partida, aí lembra que tem a parada da pandemia? Aí nessa parada ele já sai. Ele é um jogador de 21 anos. Isso. 21 e anos. Tem dupla nacionalidade, né? Exatamente. Kendi brasileiro. Ikegami, eu acho que é. Não, cuidado essas horas na hora do almoço, essas palavras aí, viu? Essas palavras na hora do almoço é complicado. Mais destaque não será na base, né? Na base. Com o profissional, 2 jogos no Jaraguá. Mais um naquele que entra no perfil do clube. Com relação à lesão, se ele tiver 100%, pode ajudar muito o Tubarão. Mas então, eu vou te falar um negócio, Vitor. Eu esperava jogadores um pouquinho mais rodados aí. Tem dinheiro para contratar, não? Não tem dinheiro, cara. Tá se pagando bem, contrata. Mas o negócio é o seguinte, divide né? Salário a partir do momento que você se desfaz de alguns jogadores aí de salários de 2, 3 mil,
Traz um de 4. Nazareno Traz um Silva, de 4, Nazareno Silva, que o Fabrício conhece muito bem aqui. Fabrício, né? Não, Vicente, perdão. O Vicente Análise conhece muito bem. Você vai no Nordeste, e aí eu vou já pular para o outro lado do trilho, como está fazendo o técnico do Ercílio. Indicando jogadores, trazendo jogadores que já passaram pelo clube, que o presidente tem uma certa afeição, porque foram bem aqui no Ercílio Luz, e está montando um elenco diferenciado, certo? Com dinheiro, tudo bem, um pouco mais que o Tubarão, mas o mercado hoje, César, com Série C em andamento, com Série D para iniciar, e clubes, né, do mesmo nível disputando a competição, tá bom demais o que tem, viu? O que tá vindo tá bom demais, porque tem que fazer jogar aqueles que estão aqui. Tem alguns que estão abaixo do que jogaram na temporada inicial, vão ter que subir da base. Tem que dar oportunidade para esse da base. Quem é o lateral esquerdo da base que vai subir? Cássio Natan é um jogador que tem que ser utilizado. Tava revendo alguns lances do ano passado, dos jogos que eu fiz pro Tubarão no Maicujo, e um jogador de muita qualidade. Tem que ser aproveitado. Foi aproveitado somente no último jogo lá em Concórdia. É um deles, um dos nomes que o clube tem sobre o seu guarda-chuva. Então, há outros jogadores da base que possam ser utilizados. Esses vêm para ser titular? Não sei. Dá oportunidade para quem já estava aqui. É complicado porque o Tubarão deve ser o mesmo catarinense. Não conseguir, pode ter até boas atuações, depende como o Isaac vai armar o time, mas provavelmente não vai conseguir resultados. O catarinense tentou nessa questão nessa ideia de usar a base com alguns reforços experientes ainda no time, alguns nem não resolveram tanto, mas enfim, tinha Davi Lopes estava resolvendo, o Carlos Alexandre na zaga, enfim, o Li no gol. Mas o Tubarão vai com uma equipe, pelo jeito, ainda mais jovem, claro, tem alguns reforços para chegar, talvez chegue ainda mais jovens, como chegou o Reginaldo e o Kendi, mas vai chegar com uma equipe ainda mais jovem que jogou no Catarinense, vai querer chegar aonde nessa Série D? O nosso ouvinte, Thiago, ele pergunta aqui, olhando a média de idade dos jogadores no elenco atual do Tubarão, para vocês, quais são as expectativas a curto, médio e longo prazo? Curto prazo é ser eliminado na primeira fase da Série D. Sem perspectiva. Com o time que está aqui hoje é isso, né? Exatamente. Como é que vai passar, cara? Sem perspectiva nenhuma de avançar. Não é torcer contra, mas como é que vai passar? Mas aí você já analisaram os outros clubes, né? Cara, mas dizer que tem alguém pior que o Tubarão. Tem pior. Tem pior. Pelotas, tá? Os times do Rio Grande do Sul, esquece. Tirando o Caxias, São né? Luís vem, São Luís Tirando o Caxias. São Luís não tá jogando... Tirando o Caxias. O restante, meu amigo, é parelho. É parelho, não adianta. O Marcílio Dias um pouco à frente. O Joinville no mesmo nível que o Tubarão. Pra pior, porque também lá tem problema seríssimo financeiro. Então não adianta lá, porque são 4 vagas. Se você vai disputar uma competição e não pensar que não vai classificar, nem vai pro campo torcer, nem vai pro campo fazer o jogo. Entendeu? Tem que pensar que o clube tem a condição de se renovar, de se reorganizar e alcançar o objetivo, que é chegar na outra fase. O restante, deixa acontecer. O Marcílio, eu acho que vem... Olha, eu acho que um caminhão à frente do Atlético Tubarão, pelo que fez dentro do campo no Catarinense e pelo que está fazendo fora do campo, se organizando, pagando as suas contas lá em Itajaí. Então, eu acho que o parâmetro para o Atlético Tubarão é jogar, tentar vender algum jogador para organizar as finanças. Como tá fazendo, né? E voltar o ano que vem disputar a Série B e tentar subir. Sem fazer loucura, com o pé no chão, e acredito que não pode iludir o torcedor aí de querer ir muito à frente na Série D, porque as perspectivas não são tão grandes, né? Se tem um lado bom que pode se ver essa questão do time não estar fazendo contratações grandes, trazendo jogadores praticamente de de idade para sub-23, sub-20, é essa questão de se estar se reorganizando financeiramente. A gente falou, não pode fazer contratações exorbitantes. Esperava alguns jogadores mais experientes, porque como o César falou, se desfaz de 2, 3 jogadores que ganham 2 mil, traz um que ganha 4, que já é mais experiente, pode ser um cara mais rodado. Não tá fazendo. Beleza. O lado positivo disso é conseguir se organizar financeiramente. Mas volto. O Tubarão, pra mim, não tem perspectiva nenhuma com o time que tem hoje de classificar para a segunda fase. Tudo bem, posso até concordar contigo, em 11 jogos, uma vitória. Só que nós temos que dar o crédito para esses meninos que estão ali, dar o crédito para o Isaac Pereira, que está refazendo a equipe. O Isaac vai começar o trabalho dele agora, né? Nós não temos que pensar nos 11 jogos que o Tubarão jogou e foi mal. Entendeu? Ele tomou mais de 10 gols do Concórdia, o adversário direto do Concórdia conseguiu perder os 3 jogos. Pois é. E tomou uma goleada, quer dizer, então não tem como pensar.
Claro que se lembra do Campeonato Catarinense, mas se pensa daqui para frente. Meu pai falava muito assim, meu filho, quando as coisas não te agradar e as pessoas te machucarem, te magoarem, dá uma oportunidade nova para elas, bota uma pedra em cima do que passou e vai à frente. Mas não esqueça do que foi feito. Mas daqui para frente vamos levar um novo caminho. Bota uma pedra em cima. Isso o torcedor do Tubarão tem que fazer, porque o torcedor do Tubarão não vai ter acesso aos jogos na Série D. E o torcedor está muito preocupado. Demais. Mas não está mais uma preocupação. Qual é a preocupação? É disputar a Série D. Ponto final. Disputa. Clubes desistiram, outros foram. O clube recebeu o dinheiro da CBF. Então, ajudou muito naquele momento. Então, se contrata o que pode pagar, certo? Se dá as condições de trabalho, porque nós temos aí tudo pago pela CBF. Então, a Mãezona também está ajudando, né? Bom, vamos fazer o intervalo comercial aqui. Só quero dar a minha opinião também rapidamente, que... Olha, eu não estou dizendo que o Tubarão tem que gastar e trazer reforços, tá? Não estou dizendo isso. O clube está em situação financeira calamitosa, tem que se preservar mesmo e economizar. Mas o meu ponto é o seguinte, com esse time que está aí, com esses reforços, o clube não vai passar de fase. É o que eu acho. A gente faz um intervalo comercial e já volta com o Central do Esporte, não sai daí. Voltamos já com o Central do Esporte, um jeito diferente de contar as notícias esportivas. Você ainda está em dúvida se deve investir em publicidade no rádio? Eu trago um forte motivo para que a sua empresa invista nesse veículo de comunicação. O rádio serve como referência de conteúdos respeitados no mercado. Se a sua marca está no rádio, o ouvinte respeita, pois o meio tem credibilidade. Associar a imagem da sua empresa ao rádio é uma decisão mais do que acertada. O custo de produção de comercial para o rádio é baixíssimo. Aqui na rádio, você nem paga por essa produção. Invista no rádio. Cidade FM, sempre num rádio perto de você. Mês dos Pais na Vipcar Nissan é assim, muito mais por muito menos. Nissan Frontier, com super descontos de até R$32.800 para produtor rural e mais. Nissan Kicks UEFA Champions League completíssima, com descontos de até 12 mil e taxa a partir de 0. Linha Kicks SL com 5 anos de garantia, mais as 5 primeiras revisões grátis e 5 anos Nissan Way Assistance. Araranguá, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Lages, Rio do Sul e Tubarão. No trânsito dê sentido à vida. Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48 99114 0193. Cidade FM. Temas especiais, olhares diferenciados, o formato podcast moldado para as ondas do rádio. Todos os sábados, sintonize o Revista Cidade, entre 1 e 2 da tarde. Você está ouvindo Central do Esporte. Bom humor e análise esportiva no meio-dia da cidade. Estamos de volta com o Central do Esporte, meio-dia 26 minutos. Você pode participar do programa 999-264448. O Fabiano Roberto mandou aqui, boa tarde, pergunta para o César quem foi o lanterna dessa rodada no Cartola. Deixa para lá, daqui a pouco a gente fala. Não precisa falar disso aí não. Um abraço para o Dé Fortunato, que tá no seu perfil como Dé Fortunato, mas na verdade é aqueles Facebook de casal. O nome dele é André, né? André Fortunato, o Coró. Tá, Dé Fortunato Sumendes aqui no Facebook. Perfil de casal também. Perfil de casal, cara. Pô, Felipe Costa tá aderindo isso em breve. Eu não, tá louco. Bom, o negócio é o seguinte, o Jonathan Goulart diz, belo comentário, Ventura, vamos aguardar e torcer. Diz o Jonathan Goulart aqui também, participando com a gente. O Pedro Cardoso diz assim, na minha opinião, o Tubarão tem que contratar conforme possa pagar. Tem que ajeitar a casa primeiro e depois dar voos maiores. Não adianta trazer medalhão e atrasar. Valeu, Pedrão. E agora a gente passa para o outro lado do trilho. Vamos falar do Hercílio Luz. O Hercílio Luz que está se preparando para a Série B do Campeonato Catarinense e está contratando. O Hercílio Luz está contratando jogadores a dedo para jogar a Série B do Catarinão.
A gente já sabe que o Hercílio tem um meia na casa, que é o Matheus Arense. Aliás, a gente estava vendo hoje aqui na redação Vicente Ventura, aquele gol do Arense contra o Camboriú, lá no Roberto Santos Garcia, né? O nome do estádio do Camboriú. Tá louco, que golaço, né? Que golaço, ele tira de letra ele corta o marcador de letra e chuta de esquerda, golaço. Depois marcador e goleiro, inclusive. Depois o Brasão empata o jogo de bicicleta e o Iago, de cabeça, faz o gol da vitória do Hercílio lá. O Hercílio já se encaminhava para subir para a primeira divisão naquela temporada sob o comando do técnico Paulo Salles, o baiano Paulo Salles, o rei do acesso, como é chamado lá na Bahia. E aí a gente estava vendo os lances do Matheus Arense ali, e, poxa, cara, o Matheus Arense tem qualidade, né? Ele vai ser, para mim, ele vai ser o camisa 10 do Hercílio aí. Só que o Hercílio está contratando outro meio-campista, que joga nessa função, joga também como atacante, que é o Caio Felipe. Passagens por Sport, Grêmio e Figueirense, e chega para ser mais uma opção ao técnico Leandro Campos. Aos 22 anos, o Caio pode atuar em mais de uma função no setor ofensivo, é uma possibilidade para o meio, mas também para o ataque. Seu último clube foi o Nacional de São Paulo, e com a chegada de Caio, o Hercílio já tem no elenco o goleiro Júlio César, os laterais Giovanni Boré, os zagueiros Iago, Cleiton e Negrete, o volante Adãozinho, o meia Matheus Arense e os atacantes Conrado e Luizão. Jogadores da base também integrarão a equipe na segundona estadual. Sobre o Caio Felipe, o que colhi de informações hoje com pessoas de outros clubes que ele passou. Boa qualidade técnica, tá? Jogador de boa qualidade técnica. O que atrapalhou um pouco a carreira do Caio Felipe até agora foi o extra-campo. Fazia gol dentro e fora de campo, né? Fazia gol dentro e fora de campo. Comentários aí sobre a nova contratação do Hercílio. Ele tem boas passagens, ele iniciou muito bem Sport, Grêmio, Fluminense, Figueirense, enfim. Daí o último clube foi o Nacional. Nitidamente o extra-campo atrapalhou bastante ele, né? Ele estava em clubes entre os 40 melhores clubes do Brasil, Série A, Série B, acabou caindo pro Nacional, disputou as divisões inferiores do Paulista. Então, esse extracampo deve ter atrapalhado bastante. Mas é guria ainda, né? Tem 22 Exatamente, anos, esse né? extracampo deve ter atrapalhado bastante. Tem aquele ponto, né? A cabeça de guria às vezes não funciona, às vezes se ilude com... Pensa, jogando em esporte, Grêmio, fazendo boas atuações, a cabeça não ajudou, mas é novo. É uma aposta, 22 anos, quem sabe pode vir e voltar a ter aquele bom futebol que ele mostrou lá no começo da carreira. O Caio Felipe é daqueles jogadores que o Hercílio sempre recoloca no mercado. Rafael Lima foi um deles. Verdade, cara. Conrado também. Giba, quando passou por aqui, estava apagado. Fez aí um bom campeonato pelo Hercílio. Então, são daqueles jogadores que o clube precisa dar uma atenção. Nesse momento, ele vem com um trabalho a ser muito bem orientado pelo Leandro Campos. Se ele fizer besteira fora de campo e querer encontrar as capivaras com o Brasão, ele não vai conseguir ter vida fácil aqui na Cidade Azul. Todo mundo sabe, o César anda na noite, eu ando na noite, trabalhando, e todo mundo sabe. O Vicente não, porque é um cara casado, né? É noivo, né? E aí complica tudo lá. E o Felipe também não pode, mas o César, né? Andar na noite é indo pra Ventura se complicando ao vivo. Não. Lá em casa eu não tenho problema lá em casa de andar na noite. Eu digo... Mas o César tem. Eu digo andar... Colocou no meio de graça. Não. Vamos para o intervalo. Deixa eu só esclarecer aqui, que daqui a pouco vai dar problema lá do outro lado do trilho lá. Onde o César tem que estar. Então, é o seguinte, com relação ao César, vai tomar um gorazinho, vai na pizzaria, um negócio, tudo bem. Agora tu ir e quando chegar 10h30, 11 horas, vai pra concentração. Não tu ficar na Patrício Lima ali 2, 3 horas da manhã, tendo que treinar às 8 horas da manhã. Se apresentar às 7 pra tomar café. Ou visitando alguns estabelecimentos lá do Acesso Norte. Assim, não... Tá por dentro, hein? Tá por dentro, hein? Mas lá só tá funcionando à tarde agora por causa da pandemia. Tô por dentro, hein? Entendeu? E assim, o jogador tem que se cuidar. Ainda mais na cidade do Tubarão, porque todo mundo conhece todo mundo vai falar. E aí, o fulano lá é cachaceiro. Encontrou as capivaras na madrugada. Então tem que focar o quê? Se ele veio pra jogar futebol, eu não quero o Caio Felipe pra ser meu genro, entendeu? Mas eu quero que ele faça o seu trabalho de maneira eficiente e que dê o retorno esperado pro Hercílio Luz. Qual é o objetivo do Hercílio Luz? Em 7 rodadas já tá na Série A de volta. E ele tem que fazer isso. Ele tem que se esforçar, ralar a bunda no chão, buscar titularidade. E fora de campo, meu amigo, ele não vai ter tempo. É quarta e domingo. Só que o jogador que treina quarta e domingo sempre dá um tempo de arrumar uma brecha, entendeu? Um buraquinho pra escapar. E aí, é aquela história. Chama o Padre Raimundo, dá uma benção nele e tá tudo certo. Mas a minha teoria, antes do Vicente, é a seguinte. Se o cara resolve dentro do campo,
cara. Ele, o que ele faz ali fora do portão do Aníbal Costa não é meu problema. Só que ele tem que resolver dentro do campo. Sem citar nomes, Rudinei. Exato, eu ia chegar nele, cara. A gente tá pensando junto. Falei com o Rudinei essa semana, inclusive, cara. E o Rudinei, vocês sabem do apelido, né? Era Rudinite aqui em Tubarão, né? Só que o Rudinei chegava dentro do campo, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, o Rudinei tava lá resolvendo. Então, se o Caio Felipe for esse jogador, pra mim serve. Não atrasava pra treino, tava sempre lá com o olhinho fechado, mas jogando bola, então... Mas vamos lá. Acredito que o Leandro provavelmente conversou muito com ele, né? E para ele vir disputar uma Série B do Campeonato Catarinense, deve ser uma das últimas chances que ele tem ali de voltar a jogar Série A ou de buscar algo a mais, né? E além de ser uma oportunidade para o Ercílio que tem que voltar para a Série A, é uma oportunidade para ele. Então ele tem que abraçar e mostrar para que veio, né? A questão do Arense ali, a gente já conhece o futebol dele, então é mais ou menos que chover no molhado quando a gente fala aqui, porque ele joga muita bola, sabe jogar bola. Sabe jogar bola, o Arense sabe. E a gente, quando conversa com ele lá no estádio, a gente vê que ele quer muito jogar bola. Então... os torcedores do Ercílio estão confiantes aí, botando expectativas grandes nele para ele buscar o acesso e quem sabe até levantar a taça aí no final do campeonato. Mas o objetivo a gente sabe que é o acesso, né? O Ercílio ele vem trabalhando já desde quase final do ano passado, né? E fevereiro e março ali, onde começou a mapear realmente os jogadores. O Leandro Campos está contratado já há mais tempo, ele não está na cidade, mas ele já estava acertado ali. Então ele vinha conversando até então com o Ney e agora com o Daniel, né? Para fazer um elenco forte, um elenco com passagem, com experiência, porque o campeonato da Série B não é um campeonato fácil de jogar, né? É muito pegado e ainda esse ano... Tem que ter jogador caneludo, né? Porque os gramados também dos estádios que vão jogar... Exatamente. Por favor, e o Caio Felipe é natural de Codó, no Maranhão. E lendo a ficha dele aqui... vocês encheram a boca para falar que jogou no Grêmio, Figueirense, tudo base. Então, eu acredito que o grande clube que ele vai vestir a camisa como atleta profissional pela primeira vez vai ser o Ercílio Luz. Porque jogar no Dimensão Capela, me desculpa, né, o torcedor do Dimensão Capela, o COV Operário e o Nacional lá de São Paulo... Não, mas aí eu vou dizer uma coisa, um grande clube na carreira dele vai ser o Ercílio Luz, então ele pode despontar, porque é o seguinte... Vai ter a sequência da Série B, vai ter a Copa Santa Catarina que o Ercílio vai jogar e na sequência tem a Série A. Tá, Ventura, mas aí eu vou dizer um negócio que a pessoa até me critica quando eu falo aqui, mas o negócio é o seguinte, cara, se o jogador passou por Grêmio, Atlético Paranaense, Figueirense, Sport e jogou na base desses times, se ele tivesse jogado no profissional e tivesse ido bem, ele não, com todo respeito, cara, eu sempre falo isso aqui, ele não tava vindo pra Tubarão, ele continuava lá. É óbvio que pro cara vir pro Ercílio, pro Tubarão, pros times de Série D, ele tem que ter algum problema, entre aspas, assim, ele tem que... Porque assim, se o cara desse certo, ele não... Ele continuava no Atlético Paranaense. O problema dele é que ele não faz gol. Olha a ficha dele. Atacante que não faz gol. É meio atacante, né? Mas, como eu disse lá no início, vamos dar oportunidade para ele. Pois é. E ele pode vestir a camisa do Ercílio e ser um grande jogador e atuar num grande clube do futebol brasileiro. Eu diria um gigante. E ele já tem título de Série B, ó, Piauense, da Série B, de 2000 e alguma coisa. Ele jogou no Grêmio, 3 jogos profissionais de 2017. Jogou no Grêmio, não, profissionais não chegou. Jogou Gauchão, jogou 3 jogos do Gauchão, entrou lá 10 minutos, últimos 5 minutos. Não lembro dele, mas enfim, olha só, outra coisa que eu ia falar, quem era Vitor Guilherme antes de jogar no Ercílio? Melhor jogador em campo na última segunda-feira com a camisa do Criciúma. Quem era o Vitor Guilherme? O Vitor Guilherme foi trazido do Nordeste, vocês lembram? Eu digo que é um dos grandes laterais de Santa Catarina hoje. Pra mim e tem contrato com o Ercílio até o meio do ano que vem, então provavelmente pode gerar uma grana aí. Eu conversei com algumas pessoas, o pessoal disse, o Criciúma não tem condição nenhuma de pagar. Então se o Criciúma não tem condição nenhuma de pagar, ele vai para outro time. Simples assim, o outro time vai pagar. Vai passar na frente e vai levar. O baita lateral Vitor Guilherme aí. Falei com ele essa semana, inclusive, aí tá felizão. Diz que agora o Roberto Cavalo tá liberando ele pra atacar, que antes não deixava ele atacar, agora tá atacando. Porque ele não é defensivo, né? Não é defensivo, né? Ele é meio campo à frente e aquela jogada do pênalti lá é a jogada característica dele. Mas tudo muito dessa liberdade dele atacar pela lateral direita, porque o Criciúma mudou o sistema de marcação no meio campo. Mudou o sistema de marcação. Tem que cobrir ele, senão vai ficar um buraco atrás dele. Jogando, flutuando,
O Eduardo cobre e tá fazendo isso muito bem dos dois lados, junto com o Foguinho também vindo fechar o lado esquerdo. E aí quando o Vitor sai pro jogo, o Kaique não sai. É o básico do futebol. Quando um lateral vai, outro não sobe. E aí, quando saiu o gol que o Kaique cruzou pro Léo Ceará fazer o segundo gol do Criciúma, o Vitor Guilherme estava se posicionando lá pelo lado direito, um pouquinho na linha central. Então, a questão da posição tática, isso o Wilson faz muito bem junto com o Cavalo. E tá dando certo. E o Vitor Guilherme já é o melhor jogador da Série C, indiscutivelmente, na lateral direita. Verdade. Porque eu tenho acompanhado os outros jogos do companheiro Ferroviário, que venceu o Vila Nova por 4-0, acompanhou a vitória do Vila Nova, o jogo do Jacuipense. Esse Jacuipense vai incomodar. Esse Jacuipense lá vai incomodar. Então, tem alguns clubes que despontam, né, com algumas posições, mas é aquela velha história. Gramado ruim, jogador caneludo. Gramado como tá Pedro Heriberto Wilson e o Vitor Guilherme deita e rola. Porque o pessoal criticou o Vitor Guilherme no início da temporada em Criciúma. Nossa, o Vitor Guilherme foi escurrachado lá em Criciúma. Mas assim, cara, tu tem que criticar, beleza, tudo bem, faz parte da imprensa, mas tu tem que saber o porquê que tu tá criticando, o porquê que o cara não tá rendendo, se ele tá indo pra noite, Mas se ele o torcedor não quer nem saber. Cara, tu tem que saber por que não tá dando certo. O Vitor Guilherme não tava dando certo porque ele tava fazendo função diferente da qual ele faz melhor. Ele foi um lateral que se notabilizou pela velocidade. O Figueirense chegou a jogar até um pouco mais, jogando como jogador de beirada. Segunda linha do meio de campo, né? Jogando como joga o Matheus Ribeiro na Chapecoense hoje. Meia-direita ele jogava, o Humberto Lousa faz isso muito com o Matheus Ribeiro, culpando ele pela faixa direita, e o Vitor Guilherme fez no Figueirense. Então, tem que saber, né? Parabéns ao Vitor E Guilherme. outra coisa também, mas o Cavalo demorar 8... Teve a pandemia, contém uns 3, 4 meses. Demorar 8 meses pra achar a posição certa do Vitor Guilherme. Quem tá de brincadeira. É porque não conhece o jogador, não acompanhou, não viu o que ele faz. Talvez não conversou com o Vitor Guilherme. Chegou o Vitor Guilherme, onde é que tu gosta de jogar? Me conta, meu filho. E aí... Um detalhe importante disso tudo é que o Vitor Guilherme não gosta de tomar vinho. Se ele tivesse gostado de tomar vinho, já tinha acertado a posição dele o mais rápido possível. Mas como é um jogador mais distante, é um jogador mais distante do treinador, então acontece isso, né? É bom que é um guri da casa, né? Um guri do bem, né? E também não tem relato de noitada, coisa arada aí, talvez esteja ajudando também. O Vitor Guilherme, vamos trazer o comentário de Matheus Aguiar aqui no programa. Comentário esportivo. Comentário esportivo de Matheus Aguiar é para Restaurante Rotisserie Bom Apetite, agora em novo endereço, na Rua Lauro Miller. Peça a sua marmita, não deixe de encomendar. O Restaurante e Rotisserie Bom Apetite está, né, com o telefone à sua disposição, 3622-3993 ou 996-134900. Fala, Matheus. Olá, César, boa tarde para você, um abraço aos ouvintes da cidade. Quando a gente fala em comportamento no futebol, muita gente torce os olhos. Alguns observam a parte técnica do atleta como se fosse o principal detalhe. O jogador precisa ter bom comportamento. Não é raro a gente ver atletas que surgem em times grandes, nas categorias de base, rodam em outras equipes de projeção, mas ao longo da carreira caem no esquecimento. O Caio Felipe, novo jogador do Hercílio Luz, tem passagens por Fluminense, por Grêmio, por Atlético Paranaense e aqui em Santa Catarina no Figueirense. Por que não avançou nesses times? Pelo que você tem de relato, César, o atleta tem boa qualidade técnica, mas infelizmente nos últimos anos não teve foco. Ganha mais uma chance em um time que é muito favorito a subir de divisão aqui em Santa Catarina. Na parte técnica, e pelo nível da Série B ser fraco, o Caio Felipe pode sim acrescentar, mas é preciso cuidado com o comportamento do jogador. Outro atleta importante para a Série B, e é importante que se foque na Série B, é Matheus Arense, porque é um jogador que para a segunda divisão de Santa Catarina serve. O Arense faz um gol importante para a história do Hercílio em Camboriú, no jogo de ida das semifinais do estadual de 2017. Ele abre o placar naquele jogo em que o Hercílio acabou vencendo, depois ganhou de novo em Tubarão e subiu de divisão para em 2018 permanecer na elite. Mas já em 2018, Matheus Arense não era mais jogador importante para o clube. Então, para a segunda divisão, são bons nomes. No caso do Arense, é importante que o treinador fique em cima. É um atleta que tem qualidade técnica razoável, mas que em determinados momentos fica displicente. E é importante que exista uma cobrança momentânea ao jogador quando isso acontecer. Aí sim, ele pode ser um bom integrante do elenco. Mas agora, se o Hercílio quiser mesmo ter um grande time na Série B, não acho que ele deva ser o camisa 10 da equipe. Eu discordo do Matheus, não sei o que vocês pensam. Para mim, o Matheus Arense pode ser tranquilamente o camisa 10 do Hercílio na Série B. Não é um craque, evidentemente, não é um grande jogador, já falei isso. Se o cara fosse craque, ele não estava aqui. Mas é um jogador que vai, para mim, acrescenta muito. Se for camisa 10, vai acrescentar bastante.
Foi o que eu falei no meu comentário, né? O Matheus, ele quer agora. Querendo. Então ele querendo, ele joga muita bola, como mostrou em 2017 ali, né? Principalmente na fase final do campeonato. Vai depender dele, com certeza, ele querer, e o Leandro vai observar, com a experiência que tem, vai saber cobrar na hora certa, e também a gente não está escalando o Matheus como titular. Acredito que seria um camisa 10 bem interessante de observar, mas vamos ver qual vai ser as determinações e o time que o Campos vai montar. Tem um detalhe interessante nisso tudo que o Matheus coloca, mas como ele já é um atleta do clube, já esperando jogar uma competição que não está fora, ele está um monte de tempo sem jogar, para dar moral para esse jogador e para colocar ele no mesmo nível que os outros que estão chegando, e moral com o treinador, dá 10 para ele, porque o número da camisa não vai fazer diferença nenhuma, porque ele já jogou de lateral esquerdo, ele já jogou de meia esquerda, já jogou como segundo volante, tudo no Hercílio Luz. E o Matheus, eu entendo, né, a colocação dele como comentarista da Rádio Cidade, a gente tem que respeitar a opinião sempre do comentarista, porque narrador é narrador, repórter é repórter, comentarista tem o dom da palavra e o pensamento diferente dos outros dois. Mas dá oportunidade para ele. Por que não dá essa oportunidade para o Matheus Arense? Ninguém está querendo escalar e colocar ele, como o Atanásio falou, mas ele precisa dessa oportunidade. O Matheus de ser o camisa 10. Complementa aqui dizendo que foi isso que eu disse, pro grupo é ótimo, titular não acho que deva ser. Eu discordo, acho que deve ser titular. Eu discordo. Porque, o Caio Felipe, cara, não pode chegar aí e já sentar na janelinha e ser titular, né? Para mim o Arense já é um jogador mais experiente, a gente já conhece melhor o Arense. Tem que ver os treinos, claro, o Leandro Campos que vai dizer isso, mas assim, vendo de fora, o Arense me parece mais pronto para ser o titular do Hercílio Luz com a camisa 10 do Leão do Sul, a gloriosa camisa 10 do Leão de Zenon e Cia, né? A responsa do Arense aí vai ter, né? O Matheus disse aqui que a Amanda já atualizou o status de relacionamento do Facebook. Viu, Ventura, o que tu fez, cara? Noiva? Não, né? Deve ter tirado. Ô, Matheus, não vou livrar a tua não, irmão. E aí, vai virar noivo quando? Vai pedir a... Tá tomando uma luzal. Vai pedir ela em casamento quando? Alice, né? Alice, que tinha esquecido. Tu quer 7 anos junto, quer mais o quê? Quer mais o quê? Eu quero oficialização, quero festa. Meu amigo, o já tá definido, não tem mais o que fazer. Tem que fazer agora é o seguinte, né? Dar um presente pro seu Manuel Sérgio, né? Porque a Júlia, daqui a pouco vai passar ele, né? Vamos lá, ouvintes aqui participando do programa, o Maicon Silva tá zoando o Hercílio aqui, tá dizendo que um príncipe árabe tem que comprar o Hercílio para fazer um time forte. O Felipe Barcelos também tá com a gente. Tinha mandado uma mensagem do Renteria. Colocou que o Renteria acertou com o Botafogo, só que não é o Renteria que passou aqui, é o irmão dele. É o irmão do Renteria, nem sabia que o Renteria tinha irmão. E quem tá aqui com a gente também é o Alessandro. Um abraço do Itagrês para vocês e pro Hercilista Ventura, ele coloca aqui. O Leão vai subir. Fomos pra Videira uma vez e o Ventura comeu uns 5 sanduba. E aí, Ventura, é verdade isso aí? Ah, foi, né? Eu fui lá no fim da van, no fundo da van, dormi daqui a Videira. Na volta não tinha... Eu tinha levado um sanduíche, eu sempre levava, eu levei um sanduíche e na volta vim comendo. Aí nós chegamos lá em cima do horário pro jogo também, aí eu fui comendo pelo caminho. São histórias do futebol, né? A Ventura gosta de parar pra comer na estrada aí. Foi no jogo contra o Porto União. Não, foi contra o Videira. Não, contra o Operário. Operário, que você... Não, contra o Operário foi lá em Heliópolis. Isso, teve uma história dessa aí também, né? Itaiópolis. Nós paramos pra almoçar na 116. Era 1h da tarde. A turma roxa de fome, não tinha lugar pra comer. Saíram tarde. O César sabe, gosta de sair cedo porque 11h30 no restaurante de beira de estrada a comida é limpa. O jogo né? é 6 da tarde, o Ventura gosta de sair daqui 6 da manhã. É isso aí. E aí chega cedo, pega o ambiente do jogo. E é muito bom isso pra quem tá... Né? E esse jogo aí eu fui na van com eles, parceria bacana, e comi lá os meus 5 sanduíches e tá tudo certo. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Que ele falou ali, Hercilista, a gente quando narra... Porque agora o Hercílio tá bem, né? Agora a gente é Hercilista. Quando o Tubarão tá bem, a gente é Tubarão. Quando o Hercílio tá bem, a gente é Hercilista. E assim, vamos deixar as coisas acontecer, mas tá vindo coisa bacana pro Hercílio Luz aí. O Matheus diz aqui que o Ventura nunca viajou pro jogo, viajou pro almoço apenas. É assim mesmo, o Ventura gosta de comer. Mas só pela comida. Toninho Rodrigues, cara. Pergunta pro Toninho Rodrigues, como é que é viajar com o Ventura? Daí ele vai te dizer. Tá louco, meu. O Giovanni Claudino diz aqui que o Hercílio tem que trazer o Lima, e o Sander diz que, na opinião dele, enquanto tiver 2 times em Tubarão, os 2 só vão brigar pra subir e cair. Saudades de 97 e o Tubarão de 98. Agora tem um detalhe, né? O Sander, ele coloca uma situação aqui. O torcedor vive do saudosismo, né? Da Copa Santa Catarina, do título de 57 58, do Ferroviário campeão em 70.
Mas, meu amigo, história foi feita para contar e o livro para poder você escrever. Agora, nessa atual situação do futebol de Tubarão, se o Tubarão caiu por incompetência dele dentro de campo, que não conseguiu vencer o adversário direto que era o Concórdia, deixa agora a vez do Hercílio fazer a parte dele. Porque a maior decepção do torcedor do Hercilista vai ser se o Hercílio não subir com 10 times, 9 rodadas e 3 vagas. Isso é que o Hercílio tem que tomar cuidado. E o torcedor tem que cobrar isso da diretoria, mas o torcedor também tem que fazer a sua parte. Indo lá se associar, indo lá comprar a nova camisa que está muito bonita no Leão Store, frequentar a loja e poder dar aquele apoio para a diretoria. Não, o torcedor está dando respaldo, está comprando, não vai ter jogo. Comprar um ingresso virtual que vai ser colocado à venda também. Visitar o local da nova arena. Isso. Que terminou a terraplanagem. Fazer um tour, entendeu? O Hercílio deve fazer um tour nos próximos dias, levar 20 torcedores lá para poder conhecer o novo espaço. Eu queria rapidinho, Matheus, só... O Matheus acabou o programa. Pensando no Matheus, eu acabei confundindo. O Matheus só às 5 da tarde. Essa tecla de fusão, ajuntamento e um time só, ela tem que ser parada de falar, porque o teclado já está quebrado, já estão pulando a tecla ali, trocando. Não tem condições de ter um time só na cidade. A história não permite isso. Tentaram uma vez, não deu certo. Não deu certo, por mais que tentem ainda sempre tratar como sendo uma coisa só, ou a parte de lá sendo uma coisa só, não deu certo. Acho que tem que parar, deixar o Hercílio Luz trabalhar e fazer a história deles, que já são 102 anos. Então não é algo que uma tecla batida desnecessária, tem que ser parado, tem que deixar o Hercílio trabalhar, seguir o rumo dele, que está trabalhando nos bastidores já faz tempo para esse momento, que se Deus quiser vai chegar, um momento legal. Então tem que parar de falar, é um assunto chato, totalmente impossível hoje de ter essa fusão, porque vai entrar o quê? Um time vai entrar com o quê, o outro vai entrar com o quê? O Hercílio vai entrar com estádio, com tudo, e aí? Quando parceria tem que ser bom para os dois, já mostrou que não foi. Então acho que o bonito seria parar de falar, o Matheus falou aqui, por isso que eu chamei de Matheus, eu estava pensando nele, acho que uns 15 dias atrás, ele falou que só se fala em fusão quando o lado de lá vai mal, e o lado de cá vai bem, agora quer... Não, esquece, para de falar, fusão, né? Deixa seguir o rumo que vai ficar mais legal. Vamos para o intervalo aqui no Central do Esporte, a gente já volta para tratar sobre mais assuntos, não sai daí. Voltamos já com o Central do Esporte, um jeito diferente de contar as notícias esportivas. Cidade FM. Atenção, você que só investe em mídia se for em redes sociais. A Disney, maior case de sucesso no mundo empresarial, cortou gastos com publicidade no Facebook em meio ao crescente boicote ao discurso de ódio que prolifera no ambiente digital. São centenas de empresas que aderiram ao movimento
Estamos de volta com o Central do Esporte aqui na Rádio Cidade, 12h54. Estou recebendo várias reclamações aqui. Aumentem o Central do Esporte, aumentem o tempo de programa. Estamos pleiteando aí, tá? Já enviamos, já montamos Alô, uma direção! comissão. Alô, direção! Montamos uma comissão aí para tentar aumentar. Bom, olha só, o Ercílio fez testes. Dá pra entrar nessa comissão aí, né? Oi? Dá pra entrar nessa comissão aí? Vamos entrar. Olha só, o Ercílio fez testes, tá? 17 testes, 17 negativos. Tá tudo liberado pro jogo contra o Joinville. Essa é uma das informações. Segunda, o Figueirense demitiu o Márcio Coelho, seu técnico, e mais 3. Raul Cabral, que de Tubarão, demitido também. Fernando Gil, que passou aqui pelo Tubarão. E o Enori Martins, demitidos. Informações apuradas pelo José Henrique Couterman, do grupo VEG Sports, que é o nosso co-irmão também, né? Copa do Brasil. Ontem o Vasco passou de fase. O ouvinte José João Miguel, o José da Farmácia, pediu pra gente falar sobre o Vasco. Pediu pra falar bem sobre o Vasco. Disse que a gente não fala bem do Vasco. Então tá aí. O Vascão passou de fase, parabéns. Mas foi sofrido, né, José? Os pênaltis, né? José. Tá segurado aí, né, José? 2 gols com desvios. Vale, igual do Nenê. Valeu. Tem todo o mérito. Quem Mas passou olha, de foi fase, quase. o Vasco ou o Goiás? Passou o Vascão, né? Então é o que importa. É o que importa. Segue o baile. Quarta fase da Copa do Brasil. Brasileirão, 2 rapidamente milhões aqui. e meio, né, na Copa. Poxa, uma dinheirada, né? 2. Fechado, Mas já 2 milhões. tinha os 500 da Com desconto, participação, né? 1.800. Daí se Olha, a gente for vocês discutir estão- matemática por matemática, daí tá louco, né? Bom, olha só. Brasileirão, São Paulo do Diniz, terceiro colocado. A sexta passada todo mundo pediu demissão. Agora Jogou mais, ele né? é terceiro colocado. Jogou mais. Tá, e aí até legal. quando vai ficar em terceiro? Os Aí outros daí não vão sei. ganhar dele? Acho que não. Não vai ficar. Vai subir. São Paulo é campeão esse ano. Concordo com o Arno. O Arno? para, Não, o Arno tá cara. louco também. O Arno tá louco. O Arno tá bêbado, louco, né, né? pra falar É uma isso. espécie Eu não de um sei o que ele elefante no tomou poste, né? segunda-feira. Segunda-feira ele tomou, acho que alguma coisa diferente quando veio pra cá. Porque olha, o que terceiro lugar faz, né? O que terceiro lugar faz? Ô Arno, quem é o líder do brasileiro? Não, e o Arno se dói, cara. Tu não pode falar nada pra ele. Ontem ele mandou o link do jogo do São Paulo, né? Que não tinha, não. Ele mandou. Daí eu falei pra ele assim, cara, se eu quiser ver jogo ruim, eu coloco um link do Campeonato Africano ali, assisto a Série D do Campeonato Africano. Daí ele disse assim, não, bom tá o teu Grêmio. Ele já, tipo, ele não... Ele se queima. Ele se queima. Mas não fala muito que tu é igual, César. Não fala que tu também vai nessa linha aí. Falando... Não, para aí só um pouquinho. Futebol alternativo é comigo, dá licença. A Série B do Africano é melhor que muitos jogos da Série D do brasileiro. O Ventura fez jogo lá do Belarus, lá, né? Bielorrússia. Coisa linda aí, Ventura. O presidente lá com a metralhadora na mão lá. O Beluchenko lá, né? Não, o Lukashenko, né? Bem louco lá. Vocês viram Completamente o maluco. presidente do Vitória ontem? Pô, Meu amigo, perdeu a distribuidora. Vocês vamos fazer um contato com ele, César? Vamos tentar colocar ele ao vivo aí pra ver o que ele vai falar. O Corinthians empatou ontem 1-1, né? Gol do Luan, os 30 do segundo tempo, pra alegria do Vicente, né? O Rogério Ceni gostou, né, de alguma coisa, porque soltou o verbo lá no Itaquera. O Rogério Ceni tem, eu acho que umas 3 vezes mais gols que o Luan, que é o jogador, que é um atacante, é um meio atacante, né? Que é um jogador... Quem é Luan? Quem Mas é vocês viram que o Rei da Rogério bola. Ceni ficou bolado com o É o jogo, né? nosso sonoplasta Luan aqui, o conhecido, porque o Luan do Corinthians, olha, tá louco. Bom, É aquele jogador, é o mesmo caso do Caio Felipe, Luan. O mesmo caso do Caio Felipe. Noite. Já ele vai estar no Nacional do Nacional da Rua Javari em São Paulo. Cara, mas aí acho difícil, né? Porque o Luan tem algum currículo, pelo menos, né? O Caio... Ele tem no currículo 10% na K2. 10% na K2. Luanel Messi era chamado em 2017. Era chamado. Hoje não tem mais isso em Porto Alegre, né? Estenderam uma faixa uma vez lá. Fica, Luan, a América nos espera outra vez. Tá bom. Deu ruim, hein? Não deu muito certo. O César que escreveu. Eu que escrevi, eu era fã do Luan. Imagina, cara, 15 anos sofrendo sem títulos, aí vem um moleque, né, chamado Luan, tudo franzino lá e ganha um monte de título. Foi um negócio espetacular. Bom, melhores do Cartola na última rodada. Eu nem queria falar disso, cara, mas vamos lá. Real Vila City, do Douglas Matias, aqui do Grupo Catarinense de Rádios, fez 76 pontos. Tá bem ele, né? Inativo SPC, do Ricardo Nazário, fez 70 pontos. Fabrício Caio Plácido é o terceiro, 69 pontos. Estrategista Nato e Forte é o Fabiano, aqui do JB, 67 pontos. Flamengo.ney, do Ademilson Macieira, com 64 pontos, o quinto colocado. E vamos falar também os últimos 3 colocados dessa rodada. Calma. Esses são os primeiros colocados da rodada, tá certo? Os primeiros colocados do turno, que estão concorrendo ao prêmio, né, da Rádio Cidade, aí o Scatola, né, Scatola comida italiana, e também a uma gelada da Real, né, da Troia Cervejas Intensas. Douglas Matias liderando, 255 pontos. Segundo acho que tá errado isso aqui, hein, Felipe? Eu vou abrir aqui pra ver. Não tá atualizando direito aqui, cara. Tá, agora atualizou. Aham.
Vitor Favarin, eu vi 200 pontos, não pode, né? Eu falei... Vitor Favarin tem 328 pontos na liderança, é o grande candidato a ganhar aí, junto com o Alex Rodrigues, que tem 325 pontos, é o segundo colocado. O próprio Scatola, do Fernando Taquara, é o terceiro com 317, depois vem o Zamorra FC, assim o nome que tá, o do Oscar, 301 pontos, e o Glauco é o quinto colocado com 298 pontos, são os 5 primeiros do Cartola no mês. Felipe Costa. Posso ir? Os últimos 3 colocados da rodada aqui, ó. Tubarão campeão, que é do Marcel, com 15 pontos. William Correia, que vinha bem até. O nome do time é W9 Flaleão, com 15 pontos também. Último colocado, na posição 83 dessa rodada, César Augusto FC, atual campeão do Cartola da Rádio Cidade, fez pontuação pífia, vergonhosa. 6.88. Tá de brincadeira, hein, César? Foi feio. Se tu escalar mal, tu tem que forçar pra fazer isso, tu não consegue fazer isso. Eu vou dar pra uma criança qualquer escalar, entendeu? Vou dar pra minha mãe lá, ô mãe, escala aí pra mim, porque eu não sei escalar o time do Cartola. Então a mãe vai escalar o Grêmio tudo. A mãe vai escalar bem melhor que eu, sem dúvidas. Antes que acabe o programa, eu queria dar uma chance pro Felipe, pra ver, já que a tabela salvou ele essa semana, eu quero ver se ele quer falar semana que vem, hein? Até semana que vem, hein? Semana que vem tu vê, Vicente, semana não me ajudou ainda, mas calma que, cara, algumas semanas isso tem que dar certo, pelo amor de Deus, cara. E eu vou dando margem pra te falar, fica à vontade. Microfone aberto. Eu quero só 30 segundos. Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde, emite o protocolo do futsal, por favor. Pelo amor de Deus, verdade. Por favor. Estamos cansados de falar sobre... Eu não vou estar aqui amanhã para falar sobre isso aí. Gostaria muito de falar. Porque, olha, é uma vergonha... Tá convidado. Uma vergonha, se permitires, eu venho mesmo. É uma vergonha o que estão fazendo com o futsal, tá? O Blumenau vai jogar hoje em Erechim, amanhã joga contra o Atlântico, amanhã joga o Joaçaba contra o Campo Mourão, depois vai jogar no domingo em Umuarama, e o Jaraguá joga sábado contra o Pato. Até agora não tem previsão de jogos, vão jogar fora de casa. O Tubarão está esperando ajeitar uma tabela para jogar contra Campo Mourão e Umuarama, fora de casa. Ou jogar contra a Soeva no Rio Grande do Sul. Gente, são pais de família, os atletas vão perder o seu emprego. Os pais de família vão perder o seu emprego, vão não ter oportunidade de trabalhar, que eles vivem do futebol, certo? E aí o governo do estado me libera o decreto para o automobilismo, nada contra, acho legal, mas por que o esporte de elite tem a preferência? Futebol? Por que o futsal não tem, se o futebol está fazendo? Futebol pode, e aí futsal não. O gravíssimo grave vale só para outra modalidade, o futebol não vale. Então, por favor, governo de Santa Catarina, revise isso o mais rápido possível. Os clubes de futsal que tem grandes apoiadores vão fechar no estado, tá certo? Vão fechar. Sim. E a culpa não é minha nem tua, é de vocês. É isso aí. Se libera o futebol, tem que liberar o resto. Não, e não só futsal, vôlei, handebol, porque você imagina que o futsal tem um investimento bom, tem um apoio bom dos empresários. Imagina o resto das modalidades que não tem esse apoio todo. Mas pelo amor de Deus, pro futebol pode, pro automobilismo pode, pro futsal e o resto não pode. Qual é a diferença? Me explica. O futsal tá sofrendo bastante. A gente tem um clube aqui em Tubarão, que é o Tubarão Futsal, que faz um trabalho espetacular. E olha, estão sofrendo demais aí com essa pandemia. Acho que o governo do estado precisa revisar toda essa situação e colocar o futsal de volta para jogar. Se não, faz o seguinte, meus amigos, tô olhando para a câmera aí, cancela tudo, meu irmão. Cancela tudo, para de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, os clubes catarinenses param de jogar futebol e aí ninguém joga. As leis têm que ser iguais, né? As determinações elas têm que ser iguais, já que é uma modalidade que é um derivado do futebol, o futsal. É praticamente a mesma coisa, não faz sentido nenhum. Vocês têm que ter coerência. 1 e 2, abraço para o Felipe Barcelos. Falar em coerência, faltou coerência do grupo gestor da LNF em proibir as emissoras de rádio de transmitir os jogos em loco. Isso aí. Tá? Um abraço para o amigo aqui, o Marcione da Vidroplan, o Fabiano Roberto e o Sander Esmeraldino, que diz que eu sou azarão. O Felipe Barcelos também está com a gente aqui. E a gente vai finalizando o programa para Mês dos Pais na VIP Carniçan. Porque na VIP Carniçan é assim, Frontier com descontos de até 32 mil para produtor rural, Kicks completíssima com descontos de até 12 mil reais. Na VIP Car Tubarão você sempre tem mais. 12 mil reais de desconto, olha, é um negócio espetacular. O Vicente Atanásio está precisando trocar de carro, vai ter que dar uma passada lá para trocar uma ideia com o Mauro Canceler. Para Restaurante Rotisserie Bom Apetite, agora em novo endereço, Rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Encomende seu almoço nos telefones 3622-3993 ou 99613-4900. Central do Esporte volta amanhã, aqui na Rádio Cidade, ao meio-dia. Agora você fica com o Jornal da Rádio Cidade, edição das 13.